Chegando ao fim mais uma semana, muito frio, muitas notícias escabrosas, né? Ontem a gente falou menos do que a gente deveria sobre o caso Eduardo Bolsonaro, que foi manchete em todos os jornais. É um caso clássico de nepotismo, Léo. Eu queria falar com você bastante sobre essa indicação dele como embaixador nos Estados Unidos, não apenas pelo aspecto do nepotismo, das ilegalidades, do tapa na cara do Itamaraty, mas também sobre o que isso significa do ponto de vista de recolonização do Brasil pelos Estados Unidos. Porque, obviamente, o Eduardo Bolsonaro não está indo lá para trabalhar pelo Brasil. Ele vai lá para trabalhar pelo Trump, né, em defesa dos interesses americanos no Brasil. Mas podemos passar por vários temas, né, por vários aspectos dessa indicação. Podemos até começar pela questão do nepotismo, Léo. Deixa eu saudar aqui, está chegando aqui, Léo, vai participar com a gente o historiador Flank Ataíde, do canal Historiando a Verdade, que participa com frequência aqui das lives. O Flank já está se conectando. Boa noite, Flank, tudo bem? Dá um alô para a gente aí. Boa noite, Léo. É um prazer estar aí participando com vocês, não é? Para definir aquela pauta, decidir aquela pauta. Boa noite, Léo, Estopa. Sou um grande fã seu, não é? Curto vocês. Obrigado, Frank, boa noite. Né? O canal Historiando a Verdade, e é um prazer estar aí participando. O Flank é nosso convidado especial, Léo, historiador. Ele participa muito das lives aqui, manda muitos comentários interessantes, como por esse perfil Historiando a Verdade. Eu só fiz uma introdução aqui, Flank, falando que a gente vai falar muito sobre o caso Eduardo Bolsonaro, não só pelo aspecto do nepotismo, mas também sobre o aspecto da recolonização do Brasil pelos Estados Unidos. Vou passar a bola para o Léo, porque eu já tinha começado com ele. Léo, começa então pelo aspecto que te parece mais importante aí, nessa indicação dele para embaixador dos Estados Unidos, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Léo, eu consigo enxergar essa indicação dele como embaixador dos Estados Unidos. Para mim tem dois elementos importantes que a gente precisa levar em conta. O primeiro elemento é quem mais, além de uma pessoa diretamente conectada ao Bolsonaro, teria coragem de ser embaixador para deixar o Brasil sempre perder nos Estados Unidos. Tinha que ser realmente uma pessoa já conectada a esse governo, obviamente, para entrar numa brincadeira dessa de ser embaixador do Brasil e somente perder, ser embaixador numa brincadeira que você só perde. Uma forma interessante da gente comparar essa brincadeira é imaginar que uma pessoa seria, de repente, convidada para ser fiscal de alguma coisa, mas ela seria fiscal que não poderia fiscalizar, não poderia denunciar e não poderia achar nada errado. O Eduardo Bolsonaro, ele vai para os Estados Unidos como embaixador de um país que nem pode mais ter embaixador, porque corpo diplomático é uma coisa que só se sustenta num país que é soberano. E a gente sabe que não existe mais soberania no Brasil. Como não existe soberania, são funções meramente estéticas, essa função de embaixador do Brasil. A coisa é até mais complicada. Hoje, para se decidir alguma coisa a respeito do Brasil, a gente sabe que, entre aspas, o Brasil é um país soberano, mas uma coisa que nós podemos ter certeza é que quando diz respeito ao Brasil, o resto do mundo já não deve mais procurar os embaixadores brasileiros. O normal é que hoje, ao decidir alguma coisa a respeito do Brasil para não ter problema no futuro, o mais interessante é que um possível investidor ou até mesmo um outro país converse diretamente com os Estados Unidos, porque assim ele terá certeza que ele vai estar conversando com o verdadeiro dono. Fora isso, qualquer negociata diretamente com o Brasil pode ser um problema. O Eduardo Bolsonaro, ele ocupa um cargo estético, mas não tem função nenhuma. Quando eu fiz uma brincadeira a respeito das nossas Forças Armadas, que é um dispêndio de dinheiro público, porque se nós não temos nada mais para proteger, porque absolutamente foi entregue, a gente precisa concordar que não tem mais por que gastar com Forças Armadas. Da mesma forma, um país que não tem mais soberania, um país que não tem mais palavra final sobre o que acontece internamente, sobre os negócios internacionais, sobre sua geopolítica, ele nem precisaria ter embaixadores. Por quê? Porque nós não temos como definir nossa política externa. Ela já foi terceirizada aos Estados Unidos. E deixa eu lembrar o colega do Historiando a Verdade que é importante clicar no microfone para desligar o som do seu microfone enquanto você estiver só ouvindo, porque senão fica pegando os barulhinhos. Exatamente, Léo. Até ia falar isso para o Flank agora, o Flank fechou. Flank, é o seguinte, vamos fazer uma introdução sua
Primeiro eu queria que você falasse sobre o que é o canal Historiando a Verdade, para quem não conhece, chamar as pessoas para se inscreverem no seu canal, mas logo na sequência eu queria que você falasse sobre como é que você vê a questão da soberania no Brasil de hoje. O Brasil é um país soberano, é um país escravo, é um país colônia. Como é que você vê nossa condição atual? E antes apresento o canal Historiando a Verdade também. Bom, Atucci, meu canal é Historiando a Verdade, né? É um canal que surgiu de uma ideia de tentar, né, quebrar esse paradigma que está sendo construído no Brasil, né, tentando reconstruir a história, tá? Por exemplo, você tem muitos canais hoje no YouTube, né? Por exemplo, Brasil Paralelo, né? E outros canais aí de direita que tentam desconstruir a história. Por exemplo, eu peguei um detalhe outro dia, falando de Voltaire, né? Voltaire, que é um iluminista da Revolução Francesa, ele não é um comunista e nunca foi. Ele não é um cara de esquerda e nunca foi. Ele é um cara liberal. Se ele é liberal, ele é de direita, tá? Então, essas desconstruções que levam anos depois para voltar ao restabelecimento da verdade. Por isso surgiu, né, o canal Historiando a Verdade. Né? Agora, eu vou começar pelo raciocínio do Léo. O Léo diz hoje a questão da embaixada do filhote do Bozo, né, do Eduardo, né? Mas quem aceita hoje ser alguma coisa no ministério do Jair Bolsonaro, por exemplo. Né? Pega aí, quem é o ministro da Educação hoje? O Weintraub. Né? Chamaram a Viviane Sena, chamaram um monte de intelectuais, ninguém aceitou. Né? Quem é o ministro da Agricultura? É uma mulher que defende agrotóxico, né? Que é o ministro, e aí você vai vendo que, né, ministro de meio ambiente, é um cara que defende ruralista, que não conhece, né, Chico Mendes, né, ou faz que não conhece. Né? Então, eu penso hoje de soberania do Brasil. Né? O Brasil colonial ele foi estabelecido lá em 1532 com a criação das capitanias hereditárias. Não é? Antes, né, tem um documentário que surgiu hoje, recentemente, né, que fala sobre a chegada de Cabral aqui e os indígenas falam no documentário poderiam ter matado aqueles caras ali. Né? Eles chegaram doentes, cambaleando, com escorbuto, etc, etc, e não mataram eles. Não é? Ao contrário, eles estabeleceram um pacto de amizade, só muitos anos depois eles vão entender que estão sendo explorados. E o Brasil hoje é uma colônia de novo. Por quê? Porque nós precisamos hoje, e daqui a pouco isso vai acontecer, com a ida do menino para a embaixada, não é? Nós temos que vender os produtos para os Estados Unidos, que é o que será o nosso entreposto, para poder ser vendido, né, para a Europa e para o mundo. Por quê? O próprio presidente ele está quebrando as relações comerciais com o mundo todo, pela ideologia, né, que ele contesta tanto, na verdade, ele pratica. Entendeu? O Flank, isso que você falou é muito interessante, aí já vai me permitir aprofundar no tema de como o Eduardo Bolsonaro vai se posicionar nas questões comerciais. Léo, olha só, o Eduardo Bolsonaro, quando começou o governo, ele se movimentou muito na questão internacional. Ele falava sobre a questão da Venezuela, dizia que tinha que derrubar o narcoditador Maduro, muito embora a cocaína tenha sido encontrada no avião do Bolsonaro, não do Maduro, né? É importante ressaltar. Mas ele falou uma coisa muito importante também. Ele falou que o maior parceiro comercial do Brasil deve ser os Estados Unidos e não a China, que a China virou maior parceiro por um acidente. Ocorre que, Léo, Estados Unidos e Brasil são países concorrentes. Estados Unidos exportam alimentos, o Brasil também exporta alimentos. Estados Unidos exportam soja, o Brasil exporta soja. Sendo o Eduardo Bolsonaro um empregado dos Estados Unidos na Embaixada do Brasil em Washington, levando em consideração que o Brasil é uma colônia, como é que você acha que o Eduardo Bolsonaro vai posicionar a política externa brasileira na relação com a China e de que maneira isso vai afetar a economia brasileira? Léo Stolpe, depois eu passo para o Flank. Léo, eu acho que nesse momento a colocação do Flank ela é perfeita. A relação do Brasil agora é uma relação de entreposto. E isso é importante, a gente precisa destacar essa relação de entreposto, porque parece simplesmente uma loucura, mas não é. O que é verdadeiramente o entreposto? Você produz, mas você não consegue vender diretamente para quem consome, você precisa de um intermediário.
Esse intermediário só entra no meio do caminho porque ele criou algum tipo de barreira para você não conseguir chegar diretamente no consumidor. Então a gente tem vários casos de entrepostos, por exemplo, os entrepostos que pegam o queijo de Minas, que não pode ser vendido fora de Minas, e leva para outros estados. Esse é só um exemplo, mas o que acontece hoje na relação Brasil resto do mundo, tendo Estados Unidos como entreposto, é uma situação muito complexa, porque veja bem, o Brasil não pode vender para o resto do mundo. Ainda que ele possa, em termos legais, ele não vai vender, porque aos poucos os Estados Unidos estão usando técnicas para realmente proibir o mundo de comprar do Brasil, seja através da utilização de medidas contra as proteções ambientais. Agora temos também agressões contra os tratados relacionados ao trabalho. Então, para quem não entende muito bem o que eu estou dizendo, é mais ou menos assim: o fato do Bolsonaro agora estar indo contra os direitos trabalhistas faz com que o Brasil perca o tratado relacionado à Organização Internacional do Trabalho, e com isso o Brasil começa a ser embargado, determinados países param de comprar do Brasil. O fato do Bolsonaro ter permitido o relaxamento da proteção ambiental também gera críticas, e com isso o Brasil continua sendo embargado. Então, através dessas medidas, os Estados Unidos conseguiram fazer com que o resto do mundo parasse de comprar diretamente do Brasil, mas o Brasil continua produzindo. Só que agora o produto sai do Brasil, passa pelos Estados Unidos e é vendido dos Estados Unidos para o resto do mundo. Qual que é o grande problema? Tudo está acontecendo da mesma forma. A gente tem uma situação que agora os funcionários públicos serão demitidos e recontratados com o entreposto do trabalho, que é uma empresa de terceirização. Agora, nessa questão da venda dos produtos brasileiros para o resto do mundo, Estados Unidos entrando como entreposto, é um país que já ganhava uma vez por causa da intermediação financeira do dólar, agora ele passa a ganhar duas vezes. Ele ganha por intermediar o negócio em termos financeiros através do dólar, e ele ganha também simplesmente por controlar a mercadoria que é produzida no Brasil. E aí a gente volta ao que era verdadeiramente o pacto colonial. Qual que era a maior característica do Brasil colônia? Um Brasil que não tinha soberania para negociar a sua produção diretamente com outros países, porque o Brasil era uma extensão de Portugal. Então qualquer tipo de negócio internacional tinha que passar por Portugal. Quando a gente fala que o Brasil volta a ser colônia, algumas pessoas fazem um certo exagero pensando, não, é porque esse cara é esquerdista, porque ele não gosta dos Estados Unidos. Olha, eu não tenho nada contra Estados Unidos. O que me incomoda nos Estados Unidos é a forma como eles estão tratando o Brasil. E agora, esse Brasil, tendo Estados Unidos como entreposto, a gente tem o perfeito pacto colonial que existia antigamente. Um Brasil que não pode vender diretamente para o consumidor. E o resultado disso? O resultado é que quem controla o preço do produto feito no Brasil agora não é mais o mercado, não é mais lei da oferta e da procura, é a pressão dos Estados Unidos. Então a soja brasileira, ela pode chegar na China a 10, mas os Estados Unidos podem comprar do Brasil a 5, que significa que eles ficam com 5 simplesmente porque venceram uma guerra no Brasil. Porque o Eduardo Bolsonaro está dizendo que a maior relação brasileira comercial tem que ser com os Estados Unidos, não com a China. Então manda para os Estados Unidos e os Estados Unidos eventualmente mandam para a China, se quiserem. A Maria de Lourdes está dizendo, ou seja, os Estados Unidos serão um atravessador que fica com os lucros. Ô Flank, você acha que os empresários brasileiros já têm noção do risco que representa ter o Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos? Ou seja, ter um embaixador que não defende o interesse brasileiro, mas sim o interesse do concorrente brasileiro? Olha, Léo, eu ainda não tenho essa dimensão ainda. Mas, por exemplo, com certeza quem perde é o mercado interno, né? Isso é óbvio. Por exemplo, por agronegócio isso não é problema. Muita gente da sociedade não está informada ainda, não conhece sobre a questão do Brasil. Por exemplo, a agricultura familiar é que coloca na nossa mesa 75% do que comemos, né? O agribusiness, né, agronegócio, eles não estão preocupados. Isso é mercado internacional. Por exemplo, o dono da Vale do Rio Doce, ele não está preocupado com isso. Agora, o dono do Grupo Pão de Açúcar tem que estar, o dono da Avan tem que estar. Né? Essas pessoas que produzem internamente, eles têm que estar, não sei se estão preocupados. Não é por quê? Porque quando você esmaga o poder da classe trabalhadora econômico, você está esmagando, né, o poder de compra, né, do próprio mercado. E
com isso você não restabelece emprego. Por exemplo, você vê essa medida provisória que está sendo lançada aí para suspender todas as atividades, né? Aliás, todas as leis, né? Da CLT, né? E isso leva uma relação neoliberal, né? De que quem pode mais, né? Tem mais, e quem pode menos vai ter menos. Então vai ser esmagado o preço do salário, se esmaga o preço do salário, esmaga o poder aquisitivo e gera uma quebradeira, né, interna. Talvez eles percebam quando isso começar a acontecer de fato. Né? Reforma da Previdência, isso não melhora em absolutamente nada. Ô, Flank, você tocou num ponto fundamental. Olha que curioso, Léo. Olha como é que essa conversa está podendo ser bem encadeada. Antes eu só vou ler o comentário aqui da Ângela dizendo: todos nós somos responsáveis por essa mixórdia. Quem votou no Bozo, quem foi atrás do discurso do ódio ao PT, quem deitou em berço esplêndido e quem sabe o que está acontecendo e se acovarda. Léo, o Flank falou dessa questão do mercado interno. Olha que interessante. Logo depois da reforma da Previdência, que ia ser um milagre, que ia fazer o crescimento voltar, todos os jornais econômicos estão fazendo exatamente o que eu previa. Estão dizendo, veja bem, a reforma da Previdência sozinha não gera crescimento, né? Tem que vir outras reformas. Esse é o discurso do Globo, do Estado, da Folha, das agências de risco, etc. e tal. Aí as outras reformas contemplam isso que o Flank falou da medida provisória, que suspende todos os direitos trabalhistas, ou seja, agora todo mundo pode ser recontratado em condições piores, né? Tudo vai estar suspenso se essa medida provisória avançar. Quando você passa para a economia real, o Brasil já está no segundo mês consecutivo de queda das vendas do varejo acima do que se imaginava. A Miriam Leitão acabou de publicar um artigo, a Miriam Leitão das pedaladas fiscais, dizendo que o Brasil passou o último mês com queda no comércio, queda na indústria, queda nos serviços, tudo caindo. Ou seja, o mercado interno está afundando. Léo, como é que você vê o fato, né, dessa mentira que foi contada, de que a reforma da Previdência seria a panaceia para todos os problemas do Brasil, já está caindo um dia depois da aprovação da reforma na Câmara dos Deputados? Léo, seu áudio não está vindo, seu áudio. Liguei. Bom, a melhor forma de se referir a Miriam Leitão é se a Dilma cair, o PIB dobra, né? Até hoje está todo mundo esperando o PIB dobrar. Enfim, o que está acontecendo, Léo, a reforma da Previdência teve aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, ou seja, a gente tem 25% da reforma da Previdência tecnicamente aprovada e mais ou menos 200% da reforma da Previdência aprovado em termos reais, porque a nossa grana já rolou para os deputados e senadores. O que acontece é que existe agora, de uma forma muito clara, a intenção de não solucionar o problema econômico brasileiro. E isso está de uma forma muito clara. Voltando ao que o Franklin falou, e agora contextualizando muito bem através do que está sendo proposto, Léo, a gente vê que existe uma bangladeshização do Brasil, um processo de bangladeshização do Brasil, e traduzindo para uma forma mais fácil, para quem não conhece a triste história de Bangladesh, trata-se de um país que produz para consumo externo, o próprio povo de Bangladesh não pode consumir aquilo que ele produz. Por quê? As mãos do povo de Bangladesh são utilizadas para produzir para fora. O Brasil está indo nesse processo de bangladeshização e quando a gente percebe, Frank falou uma coisa que é muito verdade, eles estão aniquilando o mercado interno. Essa aniquilação do mercado interno ela é muito conveniente para o processo de bangladeshização do Brasil, porque o mercado interno extremamente aniquilado sobra mão de obra barata, porque numa confusão econômica você consegue suscitar a possibilidade de passar por cima de uma Constituição que prevê a CLT como sendo uma cláusula constitucional e lançar uma medida provisória que tira direitos trabalhistas. A partir daí, Léo, você joga a folha de pagamento para metade, para o dono da Vale, para quem produz para consumo externo, para quem produz para vender fora, jogar a folha de pagamento para metade é uma coisa fantástica. Então, esse processo de bangladeshização do Brasil, ele atende muito a pessoas que estão interessadas nesse Brasil miserável, porque um Brasil miserável é um Brasil vulnerável. Veja bem, num Brasil vulnerável, você pode cogitar tirar os direitos trabalhistas em
termos financeiros, você pode cogitar tirar os direitos trabalhistas em termos humanos, como, por exemplo, fornecimento de equipamento de proteção individual, fiscalização para ver se as condições de trabalho estão adequadas. Tudo isso você tira num país miserável, porque a situação está tão difícil que você sempre pode falar, a exemplo do que dizem nas regiões onde a Vale extermina pessoas, mas pelo menos ela gera empregos. Olha, essa falta de dignidade que o governo Bolsonaro, junto com o governo Temer, estão conduzindo o povo brasileiro é exatamente isso. Chegaremos num ponto em que a gente vai olhar para uma empresa que gera empregos suficientes apenas para os trabalhadores comerem e vamos dizer, olha, que ela mate, que ela polua, que ela destrua, que ela faça o que ela quiser, mas pelo menos ela gera empregos. E aí eu volto no que o Franklin falou, mas espera aí. E as empresas que precisam do mercado interno aquecido? Será que essas empresas não estão entendendo que é a hora de reverter tudo isso? Porque, olha, nós temos a continuidade do encolhimento de mercado interno promovido desde 2013. Em hora nenhuma nós tivemos uma ação no sentido de reverter esse processo de destruição do mercado interno brasileiro que vem desde 2013. Se nós estamos nesse processo de destruição de mercado interno, o que está acontecendo com as empresas que dependem desse mercado interno? Porque se a gente tivesse hoje uma guerra bem travada dentro do Brasil, dessas pessoas, como o próprio Frank falou, o dono da Van teria que estar do lado contra o Bolsonaro e não a favor do Bolsonaro, a menos que ele esteja disposto a fazer fábrica de roupa no Brasil para vender fora, mas o cara tem lojas no Brasil. Qual a expectativa desse cara vender roupas da Van se agora cogita-se a possibilidade de jogar o salário do brasileiro para metade, manter o desemprego alto exatamente para conseguir, a partir disso, produzir bem baratinho no Brasil para vender lá fora? E aí entra um outro ponto que talvez ele não tenha percebido, que é exatamente o que a gente fala hoje. Frank, as medidas do Eduardo Bolsonaro, olha, o Temer, o Bolsonaro, obviamente chefiados de início pelo Aécio Neves, eles já arrumaram uma forma de destruir o mercado interno brasileiro e transformar todos os comércios brasileiros e todas as indústrias voltadas ao mercado interno como ou indústrias falidas ou indústrias prestes a falirem, ou comércios falidos ou comércios em caminho de falência. Isso eles já fizeram, ou seja, todo aquele comércio e toda aquela indústria voltada ao mercado interno hoje ganha muito menos do que antes, muitas já fecharam e muitas estão fechando. Agora o que o Eduardo Bolsonaro vai fazer nos Estados Unidos, infelizmente, é esgoelar aquelas empresas brasileiras que produzem produtos agrícolas para serem vendidos fora do Brasil. Porque no momento que ele coloca um entreposto, ele coloca os Estados Unidos como intermediários entre o produtor rural brasileiro e o comprador internacional, o que o Eduardo Bolsonaro vai fazer, na verdade, é dar a oportunidade para os Estados Unidos ficarem com parte do dinheiro que seria exclusivamente do produtor brasileiro. Porque antes, quando a gente vendia para todo mundo, a gente tinha o preço de mercado, agora a gente vende para o entreposto pelo preço de entreposto. Como que a gente vai conseguir preço de mercado? Depois que a gente briga com o mercado, porque a gente não pode preservar o meio ambiente, a gente tem que usar agrotóxicos, a gente não pode respeitar direitos trabalhistas. É muito interessante. O Brasil pode perder muitos mercados exatamente pela postura que está tomando em relação ao meio ambiente. Olha aqui, eu vou trazer o comentário da Raquel, que é muito interessante. Ela está dizendo o seguinte: como na colônia vai aumentar a corrupção e as revoltas, né? A gente falou, né? O Brasil recolonizado, o Brasil colônia, o Brasil não é mais soberano, o Brasil é uma nação escrava. Bolsonaro representa interesses dos Estados Unidos no Brasil, Eduardo Bolsonaro representará interesses dos Estados Unidos também no Brasil, estando lá na embaixada em Washington. Então o Brasil está nessa condição de escravidão. E aí a Raquel prevê mais revoltas. Eu queria passar para o Flank, que é historiador, para ele avaliar o seguinte ponto. Muitas pessoas dizem, o povo brasileiro é muito pacífico, é muito manso. Se a gente olha a história colonial, houve várias revoltas, as revoltas foram sufocadas. Vocês imaginam, começando pelo Flank, que essa história de o Brasil ter perdido a sua liberdade, a sua soberania, vai estimular revoltas em solo brasileiro, ou vamos confirmar essa tese de que o brasileiro é manso, pacífico, cordial, etc. e tal? Olha, Atucci, na história do Brasil realmente houve muitas. Vamos lembrar uma bem famosa, de Zumbi dos Palmares. Não é? Inclusive a história hoje, né, sendo reconstruída, Zumbi dos Palmares seria um personagem. Tá? Houve vários zumbis,
né? E o último foi morto pelos bandeirantes, né? Que na ditadura foram transformados em heróis, mas hoje já não são mais, tá? Antônio Conselheiro, né? Canudos, a revolta da Chibata, a revolta da vacina. Então, nem sempre foi um povo pacífico, né? Mas vamos pegar a história contemporânea que se encaixa em nós. Na história contemporânea, por exemplo, só houve 2 revoluções populares, né? Vamos pegar a Revolução Francesa, ela veio através do quê? O principal subterfúgio da Revolução, a fome, né? A classe média vai capturar, né, a classe pobre que está passando fome, né, para usar como massa de manobra ali na Revolução Francesa, derrubar a aristocracia e colocar a burguesia no lugar, tá? E de lá nunca sai. Né? Na Revolução Russa, Domingo Sangrento, em 1905, né, o imperador Nicolau, que era da família mais rica do mundo na época, né, ele vai matar um monte de gente que está pedindo comida, eles são muito ricos, né, mas ele não vai atender e vai metralhar, vai mandar atirar em um monte de pessoas. E em 1917, né, surge a Revolução Russa, né, que é coordenada por Lenin, por Trotsky, né, mas hoje não, né, hoje ainda não está faltando, né, para todos os brasileiros da classe trabalhadora o pão, né, a carne, a cachaçinha no final de semana, o forrozinho ou a diversão toda, né? Talvez isso venha, né, que aí eu vou completar o Leonardo, né, com a privatização. Né? As privatizações, né, é claro que a privatização, quando você pega uma coisa do Estado, não é? E aí é bom lembrar que para privatizar o governo passa a ideia de que aquilo não funciona, né? Os Correios, por exemplo, não contrata carteiros, não contrata serviço, não compra mais automóveis e etc. O Correio vai ficando um negócio ruim, né? Para se entregar a carta, ele vai ficando ineficiente, aí o povo compra a ideia, né? Lembra que a ideia ela sempre vem da infraestrutura que Marx fala. Né? Ele manda essa ideia para o povo abraça a ideia e aí se vende. Quando se vende, né, como se vendeu a Cosipa aqui, né, que depois virou Uzi Minas em Cubatão, aqui na Baixada Santista, ela, né, a Cosipa a princípio tinha 30 mil empregos. Né? Aí se reduziu, chegou a 5 mil empregos e depois a Cosipa fechou, a Uzi Minas. Gerou um grande desemprego, primeiro desvalorizou os salários, e aí vem a perca maior ainda econômica, né? Se reduziu os salários, recontratou gente mais barata, não é? É claro que o poder aquisitivo diminui. E aí a gente vai chegando, né, a essa condição, né, de uma miséria, se aproximando cada vez mais da porta da pessoa que é da classe trabalhadora, mas ela vive com uma boa qualidade. E aí eu digo, né, qualquer trabalhador, você é trabalhador, você é pobre. Não adianta, você é pobre, né? Qual é a tua condição em relação ao mais pobre? É você perder o emprego. Né? Ainda ontem eu estava vendo o Boulos falar, né, o Boulos, Guilherme Boulos, que eu gosto muito, e ele estava dizendo, né, que uma das pessoas que diziam, sem teto, tudo vagabundo, etc, etc, uma senhora que falava isso, simples também, quando ela perdeu o emprego e o marido também, né, perderam o emprego, eles foram morar no acampamento sem teto. Então a condição do trabalhador, ela é muito tênue, né, ele anda numa linha assim, numa corda bamba, ele perdendo o emprego, ele já era, entendeu? Ô Flank, você falou uma coisa importante, mas deixa eu trazer um comentário aqui do Santos, dizendo o seguinte, só para voltar nessa questão da colônia. Ele falou que o Guga Chakra, que é comentarista da Globo, disse que assim, não, a gente está superestimando porque o Trump não dá a menor bola para o Brasil, o Trump acha que o Brasil é irrelevante, o Brasil não está na preocupação geopolítica dos Estados Unidos. Esta é a grande mentira contada pela Rede Globo. O Brasil hoje é a peça central da guerra entre Estados Unidos e China. Isso foi dito pelo Steve Bannon, que é o estrategista do Trump. O Thomas Shannon, que foi embaixador do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil, deu uma entrevista e admitiu que os Estados Unidos olhavam com muita preocupação os movimentos da América do Sul, no governo Lula, né, para criar um bloco político independente, que era o bloco dos BRICS e tal. Eu vou passar para o Léo para ele comentar sobre essa questão. O Brasil é uma bobagem para os Estados Unidos ou o Brasil é um país importante nessa disputa internacional? E aí vou pedir para vocês dois refletirem sobre se já existe ou não uma guerra entre Estados Unidos e China e como que o Brasil está sendo colocado nessa guerra. Fala, Léo. Flank, fecha só o microfone, por favor, fecha o áudio. Léo, podemos dizer, Léo, que os Estados Unidos, obviamente o Brasil,
ele é, sem dúvidas, o país mais disputado por qualquer império. Não é? O grande detalhe é o seguinte, países gigantes que precisam de mais de recursos são Estados Unidos e China, obviamente, e claro, a Rússia. Países que têm realmente condições de disputar uma colônia são esses. Então a gente não pode esperar que Portugal dispute o Brasil. Portugal não está nessa onda de disputar colônias. Agora, não existe nenhum outro país no mundo que tenha recursos verdadeiros como o Brasil. O país... A gente pode dividir a riqueza em duas modalidades de riqueza. A riqueza de direito e a riqueza de fato. Eu estou usando esses dois nomes das ciências jurídicas porque explicam muito bem a realidade da riqueza. A riqueza de direito é aquela riqueza que é percebida a partir de algo que se consolida na cabeça das pessoas. Um exemplo de riqueza de direito é o dólar. E agora, parafraseando um pouco o Adam Smith, um exemplo de riqueza de fato é o trigo. Isso porque você não vai pegar uma nota de $1 no momento de dificuldade, cozinhar e comer uma nota de $1, mas com trigo você faz comida. Então, quando a gente divide essas duas modalidades de riqueza, a riqueza de direito que necessita de uma percepção de valor e a riqueza de fato, que é o que realmente importa, a gente percebe que não existe no mundo país mais rico que o Brasil. Então, se hoje a gente tivesse qualquer tipo de problema, vamos imaginar um cataclisma, caiu o meteoro, esse meteoro desestabilizou o sistema elétrico, o sistema de internet, desestabilizou tudo. A gente vai ter a população do Canadá morrendo muito rápido por falta de energia, a gente vai ter grande parte dos Estados Unidos entrando em colapso por falta de energia e por falta de alimento. A gente vai ver a Rússia passando por muita dificuldade. A gente vai ver, obviamente, a China sem condições de alimentar seu povo, tentando vender eletrônicos para quem não tem dinheiro para comprar eletrônicos. E o que acontece com o Brasil? Mesmo caindo um meteoro, destruindo o sistema de transmissão de dados, como uma ministra do Brasil já falou, o brasileiro vai para fora e come manga. Mas o brasileiro tem aquilo que Estados Unidos não tem, Canadá não tem, os países desenvolvidos, pouquíssimos do norte têm, que é riqueza de fato. Riqueza de fato porque nós temos solo cultivável, nós temos a melhor água do mundo, nós temos potencial hídrico que serve para fazer desde uma moagem, por exemplo, de milho, que é uma das utilizações mais antigas do potencial hídrico, até mesmo uma produção da energia através das usinas hidrelétricas. Nós temos potencial eólico, nós temos uma quantidade de radiação solar suficiente para gerar energia para o resto do mundo. Então, o Brasil é o país mais rico de todo o planeta, só que em riqueza real, em riqueza de fato. Agora, quando a gente pensa na riqueza de direito, porque nós estamos dispostos a, entre aspas, pagar pau pro dólar, a gente vê Estados Unidos como sendo um país que tem milhões de dólares. Mas volto a dizer, de onde vem a riqueza dos Estados Unidos e da China? Toda a riqueza do mundo é construída a partir de mão de obra, a partir de matéria-prima e energia. São 3 fatores de produção e isso qualquer engenharia concorda. 3 fatores de produção: mão de obra, energia e matéria-prima. Um dos poucos países do mundo que tem abundância de mão de obra, de energia e de matéria-prima é o Brasil. Um dos poucos países do mundo que tem condição de se fechar com a única restrição, capital humano. Mas fora a restrição do capital humano, se a gente tivesse que hoje abrigar todo o planeta Terra dentro do território brasileiro, o planeta não ia perder em absolutamente nada em termos de produção econômica, porque dentro do Brasil a gente tem condição de produzir tudo que o planeta Terra produz. Isso não é a mesma coisa na China, obviamente não. Lá você vai ter uma restrição de produção de determinados tipos de alimento, determinados minerais você não encontra, assim como nos Estados Unidos você tem condição climática muito difícil, você tem muitos problemas geológicos e problemas geofísicos, como por exemplo terremotos. O Brasil é o lugar, sem dúvidas, mais privilegiado do mundo, mais rico do mundo. Então o Brasil é o centro da disputa de todas as metrópoles, de todas
todos os impérios de hoje até o momento em que o Brasil desenvolveu uma tecnologia de segurança e se tornar um país soberano. Mas enquanto o Brasil for um país vulnerável a interferências internacionais, ele sempre vai ser a prioridade de disputa de todos os impérios. Léo, você fez um comentário muito interessante. Eu vou fazer uma amarração sobre ele. Antes, vou ler o comentário da Raquel dizendo: a concentração de renda levou à Revolução Francesa. Léo, mandei um artigo sobre a história do Império do Dinheiro e sobre a Revolução Soviética no e-mail. Manda de novo no contato @brasil247.com.br. Ângela está dizendo: o Putin está arrendando terras nas Rússias para os chineses plantarem soja. Não vai faltar comida para eles, não. O Léo falou de um ponto, eu acho que assim, uma potência tem 3 dimensões, Léo, e Flank também. Uma das dimensões de uma potência geopolítica é segurança alimentar, né? O Brasil tem segurança alimentar, é capaz de alimentar toda a sua população com seus próprios recursos. A outra dimensão de uma potência é segurança energética. O Brasil tem autossuficiência energética para garantir todas as suas atividades econômicas. Mas o Brasil não tem a terceira dimensão de uma potência, que é a segurança militar. Então, olharam para o Brasil e falaram: porra, esses caras são muito ricos, né? Tem os alimentos, tem o pré-sal, tem tudo. Ah, mas eles são frágeis, eles não têm defesa. Como o Brasil não tem uma estrutura de defesa, como o próprio Léo falou, o Brasil foi um país vulnerável para o golpe de Estado de 2016. Vou passar para o Flank e já fazendo uma provocação. Você acredita que em algum momento o Brasil vai se tornar um país soberano, alcançando também a capacidade de se defender dos impérios, ou seremos eternamente escravos, Flank? Olha, Léo, primeiro eu vou acrescentar ao Leonardo Stoppa. O Brasil também, a gente tem a água, né? A água, o Brasil tem estoque de água. Recentemente na National Geographic, né, mostrou um artigo que o Brasil teria água aí para abastecer o planeta durante 400 anos, né? As reservas guaranítica, amazônica, né? Os rios brasileiros da Amazônia teriam uma reserva de água descomunal, e o mundo está perdendo com o aquecimento global, né? Toda essa reserva de água, né? Outra questão, né? Se aliar hoje aos Estados Unidos não é uma ideia muito boa, primeiro, né? Principalmente com o pensamento de Trump. Trump não é uma pessoa tão bem aceita hoje nos Estados Unidos. Né? Ele pode perder a eleição ano que vem por Bernie Sanders, por exemplo, que é apoiado por Barack Obama. Né? A China é um outro país. O PIB norte-americano é mais alto, mas a China tende a ultrapassar, mas em consequência também, o PIB norte-americano é do tamanho da dívida deles. Tá? A China tem muito menos dívida, então é um país muito mais confiável de se aplicar hoje, porque ele tem como pagar, né, o que faz endividamento. Né? E aí a questão do Brasil hoje não é só o petróleo, né, que os Estados Unidos começou a olhar, mas ele olha há muito tempo. O petróleo no pré-sal, a gente lembra do documentário lá do Wikileaks, né, que já há... vem olhando aqui desde a descoberta do pré-sal, né, que o menino que está hoje na Rússia, né, o Snowden, vazou para o mundo todo. Né, eles estão gravando no telefone do presidente da República, e etc. Né, e para mim um grande erro, né, do nosso governo popular, que era da Dilma Rousseff, para mim um grande erro foi no momento em que o Sérgio Moro vazou aquela conversa e a Dilma não pressionou para que ele fosse preso. Né? E aí a gente caiu em toda essa tempestade que nós estamos aceitando hoje, né? E não conseguimos mudar, né? Não conseguimos mudar, por quê? Porque ainda o Brasil, como a gente muda isso, essa questão, né? O Gramsci vai dizer isso, né? O Gramsci vai dizer que é preciso a gente ter, né, uma identidade de classe, né? Como se cria isso, né? O intelectual orgânico. Eu saí da classe trabalhadora, o Léo fala sempre isso, veio da classe trabalhadora, você também, Atucci. Então, nós temos que nos identificar como classe trabalhadora, né? E entendermos que, né, a Miriam Leitão, a Rede Globo, ela não é classe trabalhadora. Ela é uma sugadora, né, do que o povo produz. Não é porque ela está defendendo a reforma da Previdência. Ela está defendendo a reforma da Previdência porque ela aplica no mercado. Isso ela recebe, né, dividendos do mercado que não são colocados impostos, né? Nem dividendos, né? Nem o ganho do próprio banco.
É um absurdo isso, e aí eles, ao invés de propor a reforma tributária, eles estão propondo uma reforma na classe trabalhadora, que é a mais penalizada e sempre foi penalizada, não é? Flank, muito bom seu comentário. Agora, sobre essa questão da defesa do Brasil ser capaz de se tornar uma potência ou não futuramente, né? Eu queria avançar nesse tema com o Leonardo Estopa, mas deixa eu só ler um comentário aqui, ó. Será que alcançamos Mad Max? Alguém já sabe de áudio de hoje da revista Veja? Sobre esse áudio da revista Veja, não era um áudio, era uma troca de mensagens entre o Deltan Dallagnol e um outro procurador em que eles falam sobre o Gebran. Eu queria pegar um ponto que o Flank falou, Léo. O Flank falou o seguinte: olha, um dos erros da Dilma foi não ter preso o Sérgio Moro quando ele vazou aquele grampo. Olhando para hoje, né, e vendo qual que é o grau de associação entre os militares e o próprio Moro, eu tenho a impressão de que se a Dilma tivesse feito algo naquele episódio, Flank, estou falando do seu comentário sobre eventual prisão do Moro pela Dilma, né? Eu acho que se a Dilma tivesse feito algo contra o Moro naquele momento, poderia até ter sido um gesto para a história. Mas eu acho que a Dilma teria sido presa pelos militares e a gente teria sofrido um golpe naquele momento, porque a Dilma não tinha um general ao lado dela e eu percebo que os generais estão totalmente alinhados com esse projeto morista. Eu vou te propor, Léo, para você fazer um exercício de volta ao passado para imaginar o que teria acontecido se a Dilma tivesse tomado uma providência contra o Moro naquele momento. Léo, você falou uma coisa que é muito interessante. Quando o Moro liberou os áudios, a Dilma já estava destruída nas instituições. O que estava sendo construído, na verdade, era um discurso de justificativa para um golpe que já tinha acontecido. Isso é o mais importante. As instituições não estavam dispostas a aceitar o voto do povo e, por isso, estavam arrumando uma forma do povo aceitar o golpe contra o seu próprio voto. A Dilma ali, ela já não era mais presidente, de fato, ela não conseguia presidir, ela estava lá porque o povo a colocou lá, mas ela não conseguia ter decisões desse tipo, não. Eu acho que se o Partido dos Trabalhadores tivesse trabalhado a consciência de nacionalidade, a consciência do modelo político-econômico que estava sendo adotado no Brasil, tivesse explicado melhor digamos que os investimentos em educação, os investimentos... Se o PT tivesse investido em comunicação com o povo, assim como os Estados Unidos investiram em comunicação com o povo brasileiro para tirar o PT, eu acho que seria possível, sim, numa tentativa de um Sérgio Moro de expor uma presidenta da República, a presidenta ter mais voz do que o golpe. Mas o Sérgio Moro sempre trabalhou dentro desse nível de percepção e de consciência do nível de domínio que ele tinha sobre as coisas. Quando o Moro liberou as gravações da Dilma, ele com certeza pensou antes em Fux We Trust e muitos outros do STF. Ele já sabia que ele podia trustar em generais, ele podia trustar no Fux, ele podia trustar em tudo isso, porque já estava tudo articulado para o golpe de Estado. Essa articulação para o golpe de Estado, ela aconteceu principalmente por causa de uma articulação de mudança da opinião pública a respeito do modelo econômico brasileiro. É isso que não poderia ter acontecido. O espaço vazio de conhecimento político, eu acho que nesse ponto foi uma falha da esquerda. A esquerda foi governando e foi achando que bastava fazer e fazendo estava tudo bem, que todo mundo teria a inteligência de perceber o que estava sendo feito. Mas não. Nesse espaço vazio de conhecimento político, as escolas liberais norte-americanas, através da massa de manobra brasileira, através dos formadores de opinião de dentro do Brasil, eles foram aos poucos conquistando as pessoas para se levantarem contra a Dilma, e naquele momento dos vazamentos a Dilma já estava aniquilada ali, ela já não tinha mais voz de presidenta. Ela deveria ter mantido, antes de mais nada, a consciência do povo, essa consciência de nacionalidade. E uma coisa também que eu acho que demorou demais, Léo, é coragem para os políticos brasileiros dizerem sobre a interferência dos Estados Unidos. Porque uma coisa que está muito clara, uma coisa clara, desde o momento das gravações, desde o momento dos vazamentos a respeito da gravação da conversa da Dilma, já poderia ter acontecido no Brasil
o movimento de conscientização do povo brasileiro a respeito dos interesses dos norte-americanos, uma coisa que não acontece até hoje. Então esse medo do político brasileiro de falar abertamente que os Estados Unidos não são esse país parceiro que parece, faz com que as pessoas não entendam o que está acontecendo. Por que demorou tanto para o Lula ter essa coragem de falar dos Estados Unidos? Léo, tá tão engraçado que a gente está chegando num ponto em que os próprios americanos já estão admitindo que conquistaram o Brasil, que levaram o Brasil de bandeja e não aparece nenhum brasileiro para contestar. É como se a gente tivesse, como se toda a classe política no Brasil estivesse seguindo o exemplo do Bolsonaro e batendo também continência para a bandeira americana. Está dizendo, ó, não, pode levar que isso aqui é território de vocês. O Léo Flank, ele comentou nesse ponto, né? Porque quando a gente falava, o Romero Jucá falou que o golpe era com o Supremo, com tudo, né? Eu acho que faltou dizer que era com o Supremo e com o Exército, com o Supremo, com o Exército e com tudo. O papel dos militares. Né? E aí as pessoas perguntam, mas cadê os militares nacionalistas? Esses aí, aparentemente, foram derrubados no golpe de 1964. Né? O que sobrou realmente é uma turma que está ali tentando se segurar. E a gente não vê, de fato, muito compromisso com o interesse nacional. Você acha, Flank, que está faltando falar com mais ênfase essa questão do caráter imperialista do golpe ocorrido aqui no Brasil? Olha, Léo, antes respondendo uma pergunta que você tinha feito anteriormente, se o Brasil é capaz de se defender, né? Eu não sei porque foi vendida a Embraer recentemente. Você sabe que o Lula tinha feito um negócio, né, com a Embraer para a produção do Gripen, né, dos caças, comprou os 36 caças com um pacto de tecnologia, né? Então o Brasil passaria a fabricar e dominar a tecnologia do caça Gripen, né? Isso é importante porque é um avião que ele voa com autonomia em um país continental como o nosso. Ele foi aperfeiçoado para isso. Né? Eu não sei o porquê as Forças Armadas, né, agora viraram entreguistas, né, sendo que eles foram mais agraciados no governo do PT. Né? E aí, voltando ao que você perguntou, eu me esqueci agora. Né? Você poderia me perguntar de novo, Léo? Não, então, eu estava falando sobre. Porque o Estopa falou sobre a questão, se não falta, na verdade, mais ênfase dos políticos em apontar o caráter imperialista do golpe ocorrido no Brasil, o papel dos Estados Unidos, objetivamente. Sim. Assim, aí você pega, por exemplo, eu acho que tudo parte da escola, tá? A escola é que forma, né? E aí vamos pegar, por exemplo, o pensador lá, Gramsci, que vai falar, eu volto a reforçar isso, né? De nós nos entendermos, né? E a escola formar cidadãos. Eu sou um professor e eu sei disso, né? Meu papel é esse, formar um cidadão crítico e reflexivo, né? O cidadão tem que ver a política crítica e reflexivamente, né? Por exemplo, entender o que é esquerda, entender o que é direita, entender o que é liberalismo, o que é neoliberalismo. Geralmente, por exemplo, quando eu vejo o Estopa, né, principalmente o Estopa, né, que os caras provocam muito ele, né, o cara da direita, que às vezes é da classe trabalhadora, ele não sabe o que é, né, direita. Ele não sabe o que é liberalismo. Não é? E aí o político se aproveita disso. Porque a própria classe trabalhadora não tem essa consciência o que é direito, o que é esquerda, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é marxismo, e a história sempre se repete como farsa, né? Por exemplo, 64 foi a farsa do comunismo, não é? Comunismo, que Jean Goulart é comunista e não sei o quê, né? A corrupção, o discurso vem sempre assim, né? O comunismo do PT, o PT nunca foi comunista, o PT é um partido de esquerda, não é comunista, né? Mas vem a mesma história da ameaça do comunismo, mas isso não é só questão de Brasil. Por exemplo, eu vou falar de Mises, lá na escola austríaca. O Mises saudou a chegada de Mussolini ao poder, por quê? Porque era melhor ter, né, o fascismo do que o comunismo. Né? Então é preciso, dentro da escola, também essa estrutura de fazer as pessoas saírem formadas crítica e reflexivamente em respeito ao seu país. E aí sim, vamos partir para o político, olhar quem é o político, o que ele faz, por exemplo. Senão a gente perpetua Romero Jucá, perpetua Sarney da vida, perpetua um monte de políticos, consegue votar num Dória, né, aqui em São Paulo, e por aí vai. No Witzel, que sobe em cima do helicóptero para matar pobre, né, e as pessoas não sabem o porquê, porque não entendem essa base, né, a base da formação sociológica, a base da formação filosófica do país, entendeu? É interessante isso que você falou do Witzel, Frank. O Brasil, nessa condição de colônia, vai criando os guetos, vai empobrecendo a população cada vez mais,
E aí como é que você controla a população? Na base da intimidação, da violência, da ameaça, como era na época da colônia. Quando a população se revoltava, as revoltas eram duramente abafadas. O Coelho está dizendo, roubaram R$1 trilhão dos pobres, estão emocionados com o que fizeram, comemoram felizes. Léo, reforma da Previdência, tira dos pobres para dar aos ricos. A Tabata estava dizendo, não, mas veja bem, agora vai voltar o crescimento. Um dia depois, os jornais já estão dizendo que não tem crescimento nenhum. Né? Os pobres foram assaltados pelos mais ricos. Os maiores economistas do mundo hoje, que são aqueles que estudam a desigualdade, estão dizendo que o Brasil vai ser um exemplo negativo de desigualdade e concentração de renda no mundo. Houve um comentário lá atrás de que a Revolução Francesa foi feita pela concentração de renda. É fruto da concentração de renda. Quem já foi à França, Léo, e viaja lá pelo interior, os castelos são monumentos turísticos, né? Os castelos lá do Vale do Loire, é uma coisa realmente magnífica, muito suntuosa, mas quando você compara o contraste desses castelos com o que era a vida da população, isso redundou em Revolução Francesa, né? Eu vou ler um comentário da Cecília e vou continuar com esse ponto. Ela fala, qual a vantagem para o Trump que tentará a reeleição em 2020 em andar de mãos dadas com Bolsonaro? Isso eu não consigo alcançar. Penso que agora o Brasil será descartável. Me ajude a entender. Eu acho que não é uma vantagem para o Trump pensando em eleição. É uma vantagem para os interesses estratégicos dos Estados Unidos de ter o Brasil como sua colônia, de poder se apropriar de todos os recursos naturais do Brasil sem nenhuma resistência. Mas voltando à questão da concentração de renda, Léo, você acha que essa abusiva concentração de renda no Brasil, que é a maior do mundo, poderá redundar em algum momento numa revolução brasileira? Léo, olha, a Revolução Comunista, quando ela começou ao redor do mundo, a Revolução Comunista começa ao redor do mundo por causa da concentração de renda e o problema nem é a concentração de renda, o problema é a inexistência de renda na classe trabalhadora. Porque, olha, se a gente tivesse uma quantidade infinita de dinheiro... Não, a concentração de renda já existe. Nós já temos, me parece que 95% da economia... 80% de toda a riqueza do mundo já está com 5% da população mundial. O que significa que existe uma concentração de renda gigantesca. A concentração de renda, se ela respeita os mais humildes, ela não é tão problemática. E é exatamente essa que foi a sacada da Inglaterra, porque no momento que vários países da Europa estavam se tornando países comunistas por causa de revoluções como a Revolução Francesa, a Inglaterra chegou à conclusão que para parar a possibilidade de um comunismo era melhor respeitar os trabalhadores. Foi aí que surgiu o estado de bem-estar social. Então podemos dizer que a matéria-prima para uma revolução comunista é exatamente o desrespeito à classe trabalhadora, que é o que está acontecendo agora. Você vai tirando uma coisa e quando você acaba de tirar, você traz a notícia de que, olha, ainda não foi o bastante, eu tenho que te tirar um pouco mais. Deu tão certo, Léo, essa coisa de determinadas igrejas dentro do Brasil que vão tirando a coisa e o fiel chega, mas eu ainda não estou pronto para receber a minha graça? Ainda não, falta mais. Isso deu tão certo no Brasil que eles estão extrapolando essa experiência agora para a classe trabalhadora. Mas olha, gente, existe uma coisa, é consenso. Ver um filho passar fome... Antes de você falar disso, você vê um paralelo, então, entre a estratégia da equipe econômica e a estratégia das igrejas evangélicas, dizendo, olha, você já deu bastante, mas tem que dar um pouquinho mais. Eu queria que você aprofundasse. Eu vejo um paralelo, não. Eu vejo uma utilização de uma medida que deu muito certo. Porque, olha, ninguém precisa duvidar de que essas igrejas evangélicas descobriram uma forma de ficarem extremamente ricas. Não é simplesmente ricas. E eu não estou falando das igrejas evangélicas, obviamente, que seguem o evangelho de Cristo. Eu estou falando dessas seitas satânicas que estão no Brasil e se vendem como igrejas evangélicas. Então, se você é de alguma igreja evangélica de verdade, você me desculpa, eu não estou falando para você. Mas uma coisa que deu muito certo, por exemplo, essas igrejas malafãs, felicianas, essas igrejas aí, elas conseguiram entender que não há limites para tomar o que é dos outros. E elas foram tentando e foram tendo sucesso nessa coisa de que, olha, ainda você não deu tudo, Deus ainda quer um restinho, ainda sobrou um pouco. E essas igrejas, elas chegaram à conclusão que aquele fanático está sempre disposto a dar mais.
Então chega um ponto que não sobrou nada na casa dele, mas a esperança de que algo melhor está por vir faz com que ele continue entregando. E é exatamente essa mesma lógica que está sendo extrapolada para a sociedade brasileira. A sociedade está ansiosa por melhoras. E aí, o que o governo está fazendo? O governo que usa a mesma estratégia psicológica que é utilizada por pastores charlatãos, ele simplesmente chega nesse momento e fala, olha, acabamos de aprovar a PEC do congelamento de gastos públicos, mas ainda não é o suficiente. Vamos partir para uma reforma da Previdência, que aí eu garanto que a coisa vai ficar boa. Olha, estamos aprovando a reforma da Previdência depois da primeira reforma trabalhista, mas ainda não dá. Mas eu te prometo, agora é só mais uma reforma trabalhista. Olha, tá difícil fazer a reforma tributária, mas eu te prometo, é só colocar uma CPMF. E assim vai, eles só vão dando pancadas porque eles chegaram à conclusão que o grupo que apoia o governo Bolsonaro é um grupo que está acostumado a cada hora o pastor falar que falta um pouquinho. Então é uma aplicação da metodologia que fez igrejas milionárias no Brasil. E é uma aplicação de uma metodologia incontestavelmente eficiente. Olha, você está prestes a receber a sua graça. Só falta esse pouquinho. Olha, o Brasil está prestes a virar uma potência. Só falta mais essa reforma. A gente está aí com isso desde o momento em que a Dilma caiu. O Brasil está prestes a virar Suíça. Só falta isso. Mas esse só falta isso, já vendeu um monte de estatais, já vendeu pré-sal, já privatizou isso, PEC dos gastos, primeira reforma trabalhista, agora vem a reforma Previdência e não é suficiente. Vamos cair na real. Isso é uma aplicação da metodologia que é usada nessas igrejas. Mas conclui então aquele argumento lá do pai vendo o filho passar fome sobre a questão da possibilidade de uma revolução brasileira. Sim, a revolução ela vem disso, Léo. A revolução vem disso, porque o desrespeito a quem põe a mão, quem põe mão no trabalho, quem realmente se esforça, quem realmente sua a camisa, esse desrespeito, ele realmente dói no momento que a família começa a perceber os mais vulneráveis passarem fome. Enquanto o Brasil vive as reservas acumuladas do governo progressista, e olha, muitas pessoas estão vivendo as reservas acumuladas do governo progressista, porque muitas pessoas têm casa própria, muitas pessoas ainda possuem um carro, apesar de que o governo atual não deixa que essas pessoas coloquem gasolina, mas muitas pessoas ainda possuem um carro, muitas pessoas conseguiram acumular. Só o fato de um membro da família, mesmo que nas famílias pobres, mas o fato de que um membro da família conseguiu construir uma casa já é um teto que no final das contas acaba abrigando aqueles que não têm condições de alugar. Então, hoje nós estamos vivendo as gorduras do governo passado. Então, hoje, a esperança, essa esperançazinha que está sendo dosada de que vai melhorar, sustenta uma certa tranquilidade. O povo está no limiar da melhora. O povo está vivendo assim como vivem os fanáticos religiosos. Olha, estou prestes a conseguir a minha graça. Só que no momento, enquanto as pessoas estão sofrendo sozinhas, elas estão sofrendo, prestes, entre aspas, a alcançarem a graça, elas vão suportando. Mas no momento que os pais começam a perceber que os filhos estão perdendo a oportunidade, que os filhos começam a passar por dificuldades do tipo retirada de determinados gêneros alimentares que antes eram presentes, né? Vamos traduzir uma retirada do danoninho da criança, uma retirada de determinadas curtições do dia a dia. Olha, o parque de diversões veio na cidade, só que dessa vez eu não pude levar meu filho. E aí vem o momento realmente que traz a revolução, que é a retirada da comida. No momento que o pai percebe que ele não teve condições de comprar comida para a casa dele, e o filho teve que dormir pela primeira noite sem comida, aquele pai deixa de ser aquele idiota que estava esperando a graça, que um dia chega e nunca chega, e se torna uma pessoa extremamente perigosa. E é no momento que essa sociedade brasileira, que vai tirando aos pouquinhos, cria essa pessoa extremamente perigosa, que a gente pode ter uma revolução. Só que a revolução não vai ser uma revolução de diretas já. Quando a gente chega nesse ponto, a gente tem uma revolução de desapropriação, é a revolução comunista. A ideia é realmente tomar daqueles que tomaram do povo. Então, acaba realmente a propriedade privada, porque a gente sai de um extremo,
que é o desrespeito extremo ao trabalhador, para um outro extremo, que é a desapropriação daqueles que desrespeitaram os trabalhadores. E, obviamente, um pai que viu o filho passando fome, um pai que perdeu um filho por falta de um serviço de saúde, ele não vai tirar um capitalista do poder, dar tapinha na bunda e colocar no navio para os Estados Unidos, não. Aí a gente tem, inclusive, o paredão. Isso é histórico. Toda revolução, ela só é revolução porque ela extermina o câncer da sociedade, e sempre o modelo trazido depois é uma experimentação vinda de uma revolta, ou seja, um comunismo. Então nós temos a possibilidade de, através do desrespeito, sair de um modelo extremamente sustentável, que é um capitalismo com estado de bem-estar social, partir para um modelo que infelizmente é fracassado, que é o modelo comunista. A melhor forma de você trazer o comunismo para um país é deixar o capitalismo desregulado, é deixar o capitalismo de rédeas soltas. Aí você realmente coloca 99% da população contra aquele 1% que ganha dinheiro. E não dá, né, Léo? 99 contra 1 com certeza vai ter que apanhar, mesmo que esse 1 se ache protegido através das instituições militares, que quando os militares começarem a perceber os familiares passando fome, eles também vão refletir se vale a pena continuar protegendo aquele doutor que vê os filhos dos outros passarem fome e não fazem absolutamente nada. Léo, essa sua fala foi brilhante, viu? Esse 1% se protege dos 99% usando todos os seus poderes. Os militares, os juízes, as instituições, os meios de comunicação corporativos, que também são instrumentos de dominação ideológica, a televisão, né? A televisão que vai emburrecendo, embrutecendo. Então, todos esses instrumentos são mecanismos usados pelo 1% para manter os 99% dentro da cerca. Uma vez, eu cobria muito esse mundo rural também. Eu gostava muito de visitar fazendas. E uma vez um peão me falou assim, né? Ó, rapaz, se essas vacas aí soubessem a força que elas têm, a gente nem chegava perto. Mas elas não têm consciência da força que têm, né? Elas têm que ser muito provocadas para depois se revoltarem. Léo, você falou tudo. Léo, você acaba de falar tudo. Uma galinha dá uma surra num ser humano quando tenta tocar o filhote. Você falou tudo. A vaca não sabe a força que ela tem, mas essa força aparece na hora que você tenta destratar o filhote. Você falou exatamente aquilo que eu falei. Você chega perto daquele cachorrinho mais dócil do mundo, desse tamanhozinho assim. Na hora que aquele cachorrinho tem um filhotinho, você vai mexer no filhotinho, aquele bicho vira um monstro, vira um dragão, te espanta, você sai correndo. Você sai correndo de uma galinha por causa de um pintinho. Porque ela te bica, ela te machuca. É isso que tábatas e liberais, né? Assim, infelizmente não são só os liberais, são os liberais e os pseudoprogressistas, é isso que eles estão fazendo. Eles estão transformando uma sociedade extremamente pacífica numa sociedade que aos poucos vai perceber os filhotes sendo maltratados. Uma galinha espanta aquele cara fortão no momento que o cara vai lá tentar desrespeitar um pintinho. Você falou absolutamente tudo, é exatamente isso. Léo, e os bilionários usam políticos também como instrumento de dominação. Vou falar sobre isso, vou passar para o flank. A Érica está dizendo, aleluia, voltaram, já não estava nem vendo mais. Ninguém faz e explica como vocês dois, graças a Deus. Raquel, como na Catalunha vão perder tudo e filho não tem mais patrimônio familiar. Os bancos tomarão conta das propriedades e não tem dinheiro circulando. Né? Carlos Alberto, a Revolução Comunista virá. Falta desejar. Cláudio, a elite brasileira e seus serviçais ficaram completamente despudorados. É por isso que a restauração da democracia no Brasil só pode ser feita à bala, diz ele aqui. Bom, Raquel já li o comentário. E Claire Lima dizendo, tem colega que hoje disse que tudo está melhor do que com o PT. Esses bolsominions não dão braço a torcer, o país pegando fogo e eles nada de mudar. Sobre essa questão dos instrumentos de dominação, acabei de ver uma notícia. O Luciano Huck, que patrocina a Tabata Amaral, né, através desses movimentos de renovação política, foi às redes sociais, deu uma entrevista também para comemorar a independência da Tabata, a coragem, né, de votar pela reforma da Previdência. E aí, eu queria que vocês comentassem sobre essa questão de políticos que se apresentam como progressistas, mas que no fundo são patrocinados por bilionários ou por milionários. Eu não sei se o Luciano Huck é milionário ou bilionário, mas eu sei que um dos patrocinadores da Tabata, que é o Lehman, é mega bilionário. Queria passar para você, Flank,
Né? Que independência é essa que uma deputada pode ter se ela é patrocinada por figuras tão ricas? Bom, a Tabata, né, eu estava vendo uma gravação hoje. A Tabata é uma menina que diz que veio, né, filha de motorista de ônibus, de uma empregada doméstica, né, e que foi para Harvard e tinha uma grande preocupação com o país, e aí, de repente, ela dá uma mancada dessa, né, deixou até muito mal o Ciro Gomes, penso eu na fita, né, embora eu tenha uma desconfiança aí da Tabata, né, mas há sempre isso, né. Não só foi o PDT que teve deputados que votaram a favor da reforma, tem do PSB também, aqui na Baixada, Rosana Vale, né, e outros deputados país afora. PSB, Partido Socialista, não é? Então, está lutando contra os desiguais. No final, por exemplo, você pega aí, o Atucci, o Léo, a reforma da Previdência só atacou a classe pobre. Não atacou juízes, vão continuar na sua vida, não atacou políticos, que tiram 1/3 da verba, né, do sistema previdenciário, vai para a mão desses caras, né, de filhas de militares. Né? Aqui na Baixada, por exemplo, Santista, tem filha de militar que ganha R$100.000 por mês. Né? A Maite Proença, a atriz, por exemplo, ela nunca se casou porque ela é filha de um militar. Né? Então ela não fez um casamento de fato para não perder a boquinha. Né? E essa questão do liberalismo, por exemplo, que o Léo estava falando, né? A gente teve um momento de bem-estar social no liberalismo, né? Porque até o próprio Adam Smith ele vai dizer assim, ó, ele reconhece, né, que a Revolução Industrial está gerando uma concentração de riqueza. Né? Mas ele está no momento que está começando a Revolução Industrial. Né? Então ele não consegue perceber e ele vai dizer, olha, a mão invisível do mercado um dia muda isso, diminui as desigualdades sociais. Vem Marx no século depois, né? Já no século XIX, diz, olha, isso está aumentando. Né? Então ele não é um cara contra o Adam Smith, ele está falando criticamente, né, ao que Adam Smith escreveu na Riqueza das Nações. Olha, continua a questão. Né? E aí o liberalismo ele vai entrando realmente numa tendência de diminuir, chega a geração do baby boom, né? Baby boom lá nos anos 50, que a Terra, né, começa a avançar em termos de população, né, mas começa a diminuir em termos de igualdade, né, porque está entrando o neoliberalismo, né, o novo liberalismo que Margaret Thatcher vai implantar na Inglaterra, né, e vai quebrar o estado de bem-estar social, o Léo sabe disso. Né? Tanto que quando ela morreu, né, teve um estádio de futebol que cantou A Bruxa Morreu. Né? A morte dela vai ser comemorada. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. O neoliberalismo destruiu, né, um país que era um pouco mais de distribuição de renda. Hoje os Estados Unidos têm 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Né? E 140 milhões de pobres. Você fala, Flank, é muito bom. Eu falo sobre isso com frequência com o Brian Mir, né? A pobreza nos Estados Unidos é impressionante. E o Eduardo Moreira também fala com frequência sobre a ineficiência da sociedade americana. Produz muita riqueza e mesmo assim não consegue produzir igualdade, produz muita desigualdade. Olha, Léo, tem um documentário da BBC de Londres, né, que mostra hoje essa pobreza dos Estados Unidos, por exemplo. Pessoas que dão depoimento, uma menina dando depoimento é chocante, que a mãe dela comia rato. Não é, para sobreviver dentro dos Estados Unidos. Não é? 40 milhões de pessoas hoje estão sem teto. A maior cracolândia do mundo não é no Brasil, não é em São Paulo, que nós brasileiros temos esse negócio, né, de falar, tudo é no Brasil. A maior cracolândia é em Los Angeles. Ela tem o dobro da população da Cracolândia paulista. Não é? E tem pessoas que estão lá desde os 16 e hoje estão com 60. Não é? Então não é esse exemplo todo, né, de bem-estar e etc, né? Quando esse Bolsonaro fala, tem que ter arma é violência, não sei o quê, acaba com a violência. Os Estados Unidos, a arma vem desde a Constituição norte-americana, porque eles lutaram, eles têm isso como uso, arma para autodefesa, né? Nunca reduziu a violência. Lá nós temos a maior população carcerária do mundo. Né? No país mais rico do mundo, tem a maior população carcerária mais rica do mundo. Né? Agora, em compensação, pega a Coreia. A Coreia do Sul hoje vai estrear a tecnologia 5G. Por quê? Está investindo sempre em educação, entendeu? Muito bom, Flank. É exatamente um exemplo de ineficiência essa questão que você mencionou da questão carcerária nos Estados Unidos. Claire Lima está dizendo, o Hulk confundiu independência com subserviência.
e está dizendo que a Tabata a enganou, né? Ô, Léo, e aí eu te passo para fechar o programa de hoje, né, sobre essa questão realmente, né, que independência é independência ou foi magistralmente resumida? Não é independência, é subserviência. O Huck está comemorando que a sua funcionária votou de acordo com seus interesses. Passo para você. Vejo mais, Léo, vejo mais. Né, eu costumo ver um pouco além, porque assim como toda medida legislativa, ela cria um certo incentivo, né? Quando a gente imagina que a nova reforma trabalhista do Bolsonaro, a lei do que não tem mais lei, né? A lei trabalhista da senzala, ela cria um incentivo para que as pessoas sejam demitidas e recontratadas sem direitos trabalhistas. O que eu percebo através do elogio do Luciano Huck é um convite para um processo de tabatização de outros progressistas, porque nós temos hoje 2 incentivos claros no Brasil. Um incentivo para pular fora da esquerda, que é a prisão do ex-presidente Lula, que tem mostrado para a sociedade que por mais que você se esforce pelo povo, esse povo vai te abandonar na reta final quando você for preso por ter se esforçado por esse povo. Por outro lado, nós temos um Luciano Huck que bate palmas para a Tabata para mostrar para todos os deputados progressistas: vocês também podem estar comigo, e é muito melhor estar comigo do que estar com o seu Zezinho, com o seu João Pedreiro, né, com o Manuel Trabalhador. Venham também para o lado negro da força. Não é assim que é o convite do Darth Vader, não é assim que é o convite do vilão, né? Você também pode integrar o lado negro da força. Agora que os pobres já te deram votos e você já se tornou um Jedi, venha para o lado negro da força. O que eu vejo de uma forma muito clara é o Luciano Huck convidando progressistas para também se tornarem sensatos e entenderem que defender o povo da cadeia. A percepção que eu tenho é essa. Agora, infelizmente, essa situação só pode ser mudada pela população. A população precisa mostrar para os demais congressistas que eles não precisam entrar num processo de tabatização, que eles podem confiar que o povo vai estar do lado deles na hora que eles precisarem. E a mensagem que a gente tem tido é que o povo virou as costas para o ex-presidente Lula, com, obviamente, a exceção da nossa bolha, que tem batalhado bastante para retirar o Lula dessa prisão política que ele está vivendo. Ô, Léo, deixa eu agradecer muito a você, agradecer muito ao Flan, que a gente já até extrapolou aqui o horário, a todos que estão nos assistindo, e dizer também que agora os programas da TV 247 vão ser salvos, já estão sendo salvos em áudio, né, e muitas pessoas podem assistir também nas plataformas Spotify, podcast da Apple, podcast do Google, SoundCloud, que todo mundo pode ter acesso. Então, assim que o programa termina, a gente já salva em áudio, já exporta e podem ser vistos também. Flank, obrigado a você por ter participado do programa. Vamos ter outras oportunidades também para debater e peço que as pessoas conheçam então o canal Historiando a Verdade, não é isso? Isso, Léo, o canal Historiando a Verdade, não é? Eu estou postando sempre vídeos, né? Todos os dias eu coloco um vídeo lá, tento explicar alguma situação, falo muito de marxismo, porque eu tenho muito livros de Karl Marx, né? Eu li bastante Karl Marx, né? E só colocando adendo aí pro Léo, para nós refletirmos, né, nessa fala final dele, o Luciano Huck não precisa de previdência, né? Não precisa do Estado. Assim como o William Bonner, como a Amélia Leitão e como todos os outros. Eles precisam de quê? De mercado, né, de aplicar dinheiro em dividendos, né, para poder receber mais. Então eles estão um pouco preocupados. Pega só um exemplo. Minha Casa Minha Vida. O cara fala uma casinha e quanto ele ganha de patrocínio para fazer isso? Né? Então ele já foi chamado até de Midas, né? Então eu agradeço a participação, né? Muito obrigado mesmo, o Atucci, obrigado, Léo, é um prazer estar com vocês e sempre que precisar eu estarei aí para poder falar, esclarecer alguma coisa e no canal Historiando a Verdade. Muito bom, Flank, e o Cláudio dizendo: quando a direita tradicional está desacreditada, é comum lançar garotas bonitas de direita para se rejuvenescer. Léo, seu comentário final antes da gente encerrar. Pois é, Léo, eu queria agradecer muito as pessoas que participaram. Hoje eu recebi alguns superchats aqui. Eu queria agradecer o Adancil Rover, que mandou alguns comentários e eu acabei não lendo. Queria agradecer também o Ademar Júnior. Eu vou continuar aqui mais uns 2 minutinhos para ler os superchats e agradecer o Adancil pela participação aqui no canal Leonardo Stoppa. Então quem quiser participar aqui por uns minutinhos a mais no canal Leonardo Stoppa, quem não for inscrito também, se puder vir para cá,
eu estou transmitindo aqui também em paralelo. Então, obrigado e eu volto às 10h30 da noite. Valeu, Léo. Obrigado. Abração a todos. Grande abraço. Valeu, gente. Pessoal, muito obrigado. Quem continua aqui no canal Leonardo Estopa, muito obrigado. A participação aí do amigo Frank do canal Historiando a Verdade, que está ali ainda. Deixa eu virar para mim aqui. Mas deixa eu agradecer aqui o Adancil. O Brasil tem água, mas a Vale está destruindo esta água, contaminando os rios. Grande verdade isso. Né? O Brasil, apesar de ter água, ele não tem cuidado adequadamente da sua água, e isso é um problema seríssimo, porque a Vale realmente ela polui e ela não resgata. Só que na hora que fala da água, o Historiando a Verdade fala da água, ele chama atenção principalmente de grandes reservas de água, como o aquífero do Guarani, que eles estão tentando privatizar de todos os modos. E o Adancil fala também, vamos estudar Fidel e Che, que derrotaram as forças Yankees que dominavam Cuba, para aprendermos como lutar pela libertação do nosso país. E hoje, Adancil, eu vejo que a gente tem uma situação um pouquinho diferente, que é o seguinte: na época do Fidel e do Che, não existiam os mecanismos de alienação que existem hoje. Hoje nós temos mecanismos poderosíssimos de alienação, como, por exemplo, internet. As escolas americanas de ideologia liberal, elas são extremamente perfeitas no ato de apodrecer mentes. Então, antes era mais difícil, porque antes os Estados Unidos dominavam somente através da força. Então o povo dominado sentia a interferência dos Estados Unidos e já percebia que aquilo era uma interferência. Hoje nós estamos vivendo uma situação diferente. Hoje o povo brasileiro está sendo dominado, mas ele não se percebe como dominado. Como ele não se percebe como dominado, libertá-lo é muito diferente, né? E o Adancil fala, quem é que paga os salários dessas forças armadas? Não é o povo brasileiro? Então por que esses covardes servem aos Yankees e não à nossa soberania? Tá aí o grande problema, porque nós, Adancil, ao meu ver, nós brasileiros, a gente não está tendo a manha de conversar com as forças armadas e explicar a verdade sobre o que está acontecendo. Tem muita gente nas polícias e nas forças armadas que acreditam que eles realmente estão do lado que é contra a corrupção. E essa percepção faz com que eles se sintam nacionalistas protegendo, por exemplo, o Sérgio Moro. Porque nós não conseguimos chegar até eles a ponto de explicá-los a verdade da Lava Jato. E Adancil Rover, Léo, mas o Senado ainda não poderá rejeitar esse projeto de reforma da Previdência, né? Claro que sim. A votação ainda vai ter mais um turno na Câmara, como é emenda constitucional, são 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, ela pode ser rejeitada. O detalhe é o seguinte, qual que é a probabilidade dela ser rejeitada, sendo que na primeira votação ela já passou com com 71 votos a mais do que ela precisava. Então derrotar a reforma da Previdência hoje é um sonho que eu diria que quase que utópico. Deixa eu ver se eu agradeço também aqui. E tem também a ajuda aqui do Ademar Júnior. Mandei hoje um superchat e quando vi o vídeo era de ontem. E como eu estava empolgado, passou batido. Gostaria que abordassem o acordo Bolívia com Rússia. Vou ver se eu dou uma estudada sobre os detalhes do acordo, tá, Júnior? Para poder falar de uma forma mais sensata. E eu queria agradecer Irlan Iglesias, que manda um boa noite. Boa noite, Irlan. Então, pessoal, eu queria agradecer muito vocês e queria pedir para vocês que, por favor, participem às 10h30 da noite do programa Léo Estopa ao vivo. Daqui a pouquinho, então, eu volto ao vivo com vocês. Então, obrigado.